Eu sou Marcelo Nascimento, esse é o Pesqueira Histórica e hoje é dia de Conexão Simbrense. Dessa vez a gente vai falar sobre uma antiga filmagem feita em Pesqueira e também em Arco Verde, na antiga Rio Branco. Mas antes, se inscreva no canal para a gente fortalecer a divulgação da história pesqueirense e deixe um comentário que você julgar pertinente. Se você estiver ouvindo pelo podcast, passe depois pelo YouTube e faça a sua participação. Então vamos lá, vamos ao assunto. A gente está acostumado a ver as filmagens de Evandro Vanderlei, né, o saudoso mago, de Valdir de Carvalho, Dida, e outras filmagens. As que a gente vê com mais frequência são da década de 90 e da década de 80. Mas já ouvi relatos que há filmagens feitas em Pesqueira na década de 70. Eu não sei se é verdade, não tive acesso, não vi nada concreto a respeito disso, mas já ouvi falar. Mas vejam só, essas filmagens feitas em Pesqueira, elas começaram bem antes do que a gente imagina. Pesqueira foi registrada em filme no ano de 1924. E antes que alguém pergunte, não, a gente não teve acesso a esse filme, a gente nem sabe se ainda existe. Eu descobri há uns anos da existência desse registro, de que esse registro tinha sido feito em filme. Na época que eu descobri, Dr. Salviano, saudoso Dr. Pedro Salviano, que era pesquisador da história de Arco Verde, ele tentou de muitas formas contato com pessoas, com pinacotecas, para tentar localizar esse registro, mas a última vez que eu tive contato com ele, ele me falou que nenhuma resposta tinha chegado. Então a gente na verdade não sabe se esse filme sobreviveu, mas o que a gente tem certeza é disso, né, que Pesqueira e Arco Verde foram filmadas em 1924. Eu vou ler um trecho da Revista de Pernambuco, de uma edição daquele ano, de 1924, que nos informa isso. Vejam só, eu anotei aqui, o texto diz assim: a respeito de filmagens sendo feitas em Pernambuco, duas empresas idôneas estão organizando filmes, dos quais constarão as mais encantadoras os mais encantadores aspectos da capital e do interior pernambucano. Em Pesqueira, o senhor Manuel de Castro e o operador Junqueira filmaram vários trechos da linda cidade serrana, apanhando também a fábrica de doces Carlos de Brito e Companhia em pleno funcionamento. Em Rio Branco, foram apanhadas vistas da vila, a usina de beneficiar algodão, o campo de cultura e o estabelecimento do ensino primário, ali mantido pela firma Pinto Alves e Companhia. Por Arco Verde ter sido filmada no mesmo ano, na mesma época, foi que Dr. Salviano, que era natural de lá e pesquisador, ele se interessou em tentar localizar, mas não teve resultado. A importância histórica desse registro é imensa. A gente tem fotos de Pesqueira dos anos 20, né? Graças principalmente a Severiano Jatobá Neto, o Netinho. E, na verdade, tem fotos até anteriores, né? Tem fotos do começo do século. Pelo que eu me lembro, a foto mais antiga que eu vi do centro de Pesqueira é de 1905, se a memória não me falha. É uma foto que José Florencio Neto me mostrou. Uma foto da Gazeta de Pesqueira, ela funcionando ainda no prédio, aquele sobrado ao lado da Câmara. Tem algumas fotos também de 1908, mais ou menos, aparece a Fábrica Peixe, uma foto da feira de 1908 aproximadamente também. Existe aquela foto de 1906 da Fábrica Rosa. Que eu me lembro agora, são algumas das fotos mais antigas de Pesqueira, são raras, né? Fotos dessa época são raras. Tem uma ou outra que eu não citei aqui, mas a gente pode deixar para outro momento. É um tema interessante também, esses registros fotográficos antigos. Mas no caso desse filme aqui, de Manuel de Castro, que era o diretor dessa empresa,
são imagens em movimento. Então é uma coisa muito rara de se ver no interior. Até em cidades grandes não é tão fácil de se achar assim, em imagens do cotidiano dessa época. Quanto mais de uma cidade como Pesqueira, uma cidade do interior do Nordeste, onde a tecnologia era uma coisa mais escassa, chegava mais lentamente. Inclusive a empresa é de Recife, não era uma pessoa de Pesqueira. Manuel de Castro e esse assistente dele, Junqueira, eram de Recife e estavam documentando alguns aspectos que eles julgavam interessantes no estado, tanto na capital quanto no interior. E Pesqueira e a antiga Rio Branco, na época distrito de Pesqueira, hoje cidade de Arco Verde, chamou a atenção e ele filmou. A gente veria, no caso, nesse filme aqui, além da cidade em si, das ruas da cidade, alguns trechos, a gente veria a fábrica Peixe em funcionamento em 1924. Coisa raríssima, né? E que outra oportunidade a gente teria de ver imagens em movimento de Pesqueira dessa época se não fosse esse registro aqui, né? Só que é um registro perdido. Por enquanto, pelo menos, não se tem notícia dele ter sobrevivido ao tempo. A gente também não sabe se um dia descobriremos. É difícil, né? É bastante difícil. Mas fica a esperança de ter sido preservado em alguma cinemateca, ter ficado alguma cópia que a gente acabe encontrando um dia. Em Arco Verde, a gente identifica aqui que foi filmado também ruas da cidade, né? Diz aqui, vistas da vila e da usina de beneficiar algodão, que é a Sambra, a antiga Sambra. Pelo menos assim eu identifico, a antiga Sambra que funcionava onde hoje existe o Secora, no prédio do Secora, lá em Arco Verde. Registro raro e a gente fica imaginando, né? A emoção que a gente teria se conseguisse assistir essas imagens. Bom, o programa de hoje é só isso, era só para noticiar a existência desse registro cinematográfico e torcer para que um dia a gente consiga, enfim, localizar. Certamente será um dia de muita festa, porque seria um dos momentos, em relação a descobertas da história pesqueirense do século XX, seria certamente uma das maiores de todos os tempos. É isso.